Porcos espinhos. Nosso convite na arte Aikido de conversar é não deixar para mais tarde a conversa que podemos ter hoje, mas isso só fica evidente quando vemos a violência na primeira flor arrancada e fazemos algo a respeito, ou ao menos antes que o mais frágil deles invada nossa casa. Se você acha um ato de coragem se indispor por conta de uma flor, imagine quando invadirem a sua casa. Como lagostas, morremos na água fria na qual fomos colocados, e na medida que a água da panela esquenta, é difícil perceber o momento em que temos de saltar fora antes de morrer na água fervente. A agradável água morna das fugas das conversas um dia queima a pele, e já não há mais tempo de escapar da morte. Assim morrem os relacionamentos. O que acontece na prática é que batemos de ombro e pensamos, afinal, é só uma flor, só um cachorro, só um jardim. De flor em flor, de cão em cão, tanto aqueles que nos permitem avançar, pisando em seus jardins, quanto os que invadem os nossos, perderam, a meu ver, a lucidez. Sem lucidez sobre a violência, como tratá-la? Da minha experiência como mediadora, aprendi que, enquanto a violência não é vista e nomeada por todos, e as responsabilidades pessoais na violência, presente em nossas relações, não são assumidas, ficamos numa espécie de jogo de empurra, onde é sempre o outro o culpado pelas coisas não estarem indo bem. E pior, não há segurança psicológica para nos autorresponsabilizarmos por nada, pois se o fizermos, seremos punidos, excluídos ou simplesmente nos afastaremos envergonhados. Você está vivendo um jogo de empurra neste momento? Anote suas reflexões a respeito. Com apenas uma exceção, todas as famílias e profissionais que atendi nos últimos anos estavam sob o paradigma da dominação, disputando quem estava certo ou errado, numa sequência sem fim de acusações mútuas. Nesse contexto, a violência está normalizada. De fato, vivemos o dilema do porco-espinho de Schopenhauer, um dos maiores pensadores do século XIX. Nesse dilema, humanos são comparados a porcos-espinhos. Se chegarmos perto demais e convivermos juntos por muito tempo, nossos espinhos nos ferem mutuamente. Se nos mantivermos longe, o inverno pode nos congelar. Qual é a distância certa para não congelarmos e, ao mesmo tempo, não nos ferirmos? Nesse dilema, precisamos, antes de mais nada, reconhecer o que é um espinho para cada um de nós. Meu papel como mediadora, em boa medida, é ajudar pessoas a saírem da normose da violência, do conforto quentinho da cama de espinhos, e assumirem sua responsabilidade no sistema em que estão inseridas. Lembrando aqui que violência vai muito além de vozes alteradas e socos na mesa. A violência, a mais presente em minhas mediações, não é aparente e tende a ser revelada apenas com o tempo e na medida em que as pessoas assim o permitam. Para isso, existe uma conversa preliminar que tenho logo que conheço meus futuros clientes, na qual os sensibilizo a ver essas revelações dos espinhos, por assim dizer, como parte do processo de reconhecermos o que estamos gerando no sistema e o que é possível fazer a respeito. Saímos de um modelo de acusação para um modelo de acomodação de espinhos a uma distância segura e confortável. Na prática, isso resulta em tratativas que chamo de distância segura. Isso levou, por exemplo, a um filho que cuidava dos pais adoecidos morando dentro da casa deles a mudar de casa e vir visitá-los com frequência. Levou a uma decisão de guarda compartilhada dos filhos mais leve para todos. Enfim, os exemplos são inúmeros. Saímos da nossa caixinha idílica que confunde intimidade com viver colado, entendemos que existem 1001 possibilidades de estar íntimo, mas ainda assim há uma distância confortável, a depender de como funcionam nossos espinhos juntos. Repare que não estamos demonizando os espinhos aqui, estamos incluindo-os como parte de nós e de uma equação saudável de convivência. Estamos saindo dos scripts sociais para admitir que a distância segura é um gesto de amor. Com esse simples cuidado para a convivência de porcos espinhos que somos, nós, seres humanos, muitas vezes chegamos à conclusão de que uma mudança de casa, o desenvolvimento de uma rotina de pausas e conversas espaçadas,
ou a delegação de certas ações de cuidado aliviam e dão espaço para que a opressão do dia a dia não faça os espinhos se eriçarem e doerem mais do que o suportável. Para isso, um passo importante é definir quão consciente você está de seus espinhos e dos espinhos da pessoa que é importante para você. Qual seria a distância segura entre vocês? E falo aqui de duas distâncias. Uma é a distância física em si, o período físico que convivem um com o outro. A outra é a distância emocional. Existem pausas programadas para esse convívio? Ritos onde se sinalizam as horas certas de convívio e de espaços de introspecção e isolamento? Principalmente quando atendo idosos, vejo essa confusão e a ideia fantasiosa de que os filhos deveriam cuidar dos pais dia e noite. Num mundo onde os filhos são trabalhadores e pais de família, essa possibilidade é quase irreal na prática. Ainda assim, para muitos idosos, eles deveriam estar à sua disposição, como uma moeda de troca pelo sacrifício que fizeram por eles. Partem da ideia de que amor é convívio e disponibilidade constante. Apenas ignoram que, ao final do dia, somos famílias de porcos espinhos. E aí, quando um dos filhos realmente realiza seus sonhos de convívio e muda para dentro de suas casas, ou eles para a casa de seus filhos, se revoltam porque a convivência para os dois lados chega como desconforto e invasão. Fui testemunha de vários casos assim. É preciso coragem para olhar nossos espinhos e definir uma distância segura. Isso não é desamor, isso é